Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de Gestão Financeira em parceria com a TV Profissão, ISTV e RMCTV. Na TV existe vida inteligente, você aí vendo a gente. Hoje nós temos a grata satisfação de receber no nosso programa o laureado Dr. André Tosi Furtado, que dentre as muitas atribuições e títulos que recebeu, ele também teve a honra de ser o filho de Celso Furtado. André Tosi Furtado é doutor em Ciências Econômicas pela Universidade de Paris, Paris One, lá, Panthéon-Sorbonne, formado em 83. Atualmente é professor titular do Departamento de Política Científica e Tecnológica do Instituto de Geociências da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Já publicou 91 artigos em periódicos especializados e 119 trabalhos em anais de eventos. Possui 34 capítulos de livros e 3 livros de autoria própria publicados. Orientou 28 dissertações de mestrado e 18 teses de doutorado na área de política científica e tecnológica, planejamento energético e geografia. Recebeu prêmios e diversas homenagens. Atua na área de economia, com ênfase em mudança tecnológica, tendo interagido com 65 colaboradores e coautorias de trabalhos científicos. As áreas de seu maior interesse de pesquisa são capacitação tecnológica e política industrial, avaliação de pesquisa e desenvolvimento, inovação e energia. Sua produção científica se concentra em temas como indicadores de inovação e políticas de inovação, tecnologia, artes, cultura e avaliação de programas tecnológicos. Eu os convido a relaxar, aguçar os sentidos e desfrutar da apresentação do professor André Tosi Furtado. André, por favor. Bem, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer o convite para participar aí da homenagem ao Celso Furtado, né, que é meu pai, né? É o 6º programa de homenagem ao Celso Furtado, aí, organizado pelo Daniel Poit, professor Daniel Poit, do grupo de economista da Uninter, né? E também gostaria de agradecer a ISTV, né, que também está organizando a execução desse programa. Eu escolhemos hoje para falar do pensamento de Celso Furtado sobre ciência e tecnologia, né? Então, é o primeiro slide, né? Bom, eu acho que já foi apresentado, eu sou professor da Unicamp, né? Me formei em economia, né? Enfim, eu trabalho no Departamento de Política Científica e Tecnológica, então, para mim, é um grande prazer e honra aqui ter que falar do pensamento de Celso Furtado sobre ciência e tecnologia, né? Vocês sabem que Celso Furtado, né, viveu, né, e escreveu seus trabalhos, né, na segunda metade do século passado, do século XX, praticamente, né? Ele veio a falecer em 2004, mas seus trabalhos, né, efetivamente começaram a ser escritos a partir do fim dos anos 40 e durante os anos 50 e sequentemente, né? E eles têm certamente o espírito da época, né? Então, eu vou tentar explicar um pouco as teorias. O Celso Furtado, como vocês sabem, ele foi uma pessoa que estudou muito o desenvolvimento, né? Foi, digamos, a sua área de atuação, né? Quando a gente fala de economia do desenvolvimento, a gente está querendo tratar, na realidade, dos países em desenvolvimento, e ele vai, né, claramente, né, rotular esses países em desenvolvimento de subdesenvolvido. Aliás, era o termo usado pelos economistas, né, da época, do início dos anos 50, quando eles se referiam a esses países que muitos dos quais tinham acabado de se tornar independentes, eram ex-colônia, né, mas obviamente não era o caso da América Latina. A gente já tinha aí quase 150 anos de independência, um pouco menos, né, 130, né, de independência, contando aqui com o Brasil, né, de independência. Então,
obviamente, é o pensamento que é aplicado a esse tipo de país, né? Vocês vão me dizer, então, ciência e tecnologia era importante? Sim, né? Foi importante, muito importante para o pensamento Celso Furtado, para entender, inclusive, a diferença que existia entre os países desenvolvidos, líderes, e os países em desenvolvimento, né? Toda a teoria dele é em torno a explicar a diferença, né, estruturais, né, profundas, históricas que existem entre esses dois tipos de países, né? Sempre colocando que o subdesenvolvimento, né, não era uma etapa anterior do desenvolvimento dos países desenvolvidos, ou seja, eles não tinham sido subdesenvolvidos para se tornar desenvolvidos, né? Na realidade, o subdesenvolvimento é um processo de inserção dentro da divisão internacional do trabalho, né, no qual esses países, né, foram inseridos como exportadores de matérias-primas, né, e aí se configurou um certo tipo, né, isso a partir da Revolução Industrial, um certo tipo de economia, né, e um tipo de sociedade que vai ser considerada como subdesenvolvida. Então, obviamente, o pensamento Celso Furtado está todo marcado por essa oposição entre o que é o desenvolvimento e o subdesenvolvimento. Né? E a ciência e tecnologia ela tem, né, um papel muito importante para entender o que é o desenvolvimento, né? Mas também tem um papel muito importante para explicar o que é o subdesenvolvimento. Né? E é isso que a gente vai tentar apresentar aqui nessa nossa curta apresentação. Então, eu vou pedir para passar para o próximo slide, né? Eu vou tratar primeiro do que é o desenvolvimento. Né? E para Celso Furtado, né, o desenvolvimento está intrinsecamente associado à inovação, certo? Então, portanto, ele tinha uma consciência do papel central que tinha a ciência e tecnologia, né, e a inovação para o desenvolvimento, né? Você não poderia ter desenvolvimento sem inovação. E nisso ele se apoia muito na teoria de Schumpeter, né? Ele foi um leitor tanto de Marx, mas também de muitos outros economistas, e Schumpeter foi um economista que o marcou profundamente, né? Porque justamente ele já era um dissidente, né? E Celso Furtado, sem dúvida, também é outro dissidente, né? Já era um dissidente em relação à teoria, né, econômica da época, né? E muito claramente Schumpeter, né, faz uma separação entre o que era o crescimento meio natural, o vegetativo de uma nação capitalista, numa situação de equilíbrio, com a de desenvolvimento. Desenvolvimento é entendido como uma transformação qualitativa, né? E aí a teoria econômica não dava muito conta disso. E para explicar esse fenômeno dessa transformação qualitativa ocorrida, né, ele vai lançar mão da ideia de inovação, né? Essa inovação, obviamente, toma diversas formas, né? Mas ela sempre é entendida como um processo que chega, né, tem um impacto muito profundo na atividade econômica, revoluciona a atividade econômica e transforma. E isso, sem dúvida, marcou muito Celso Furtado, né? Ele, obviamente, achava que a inovação não era só essa inovação radical schumpeteriana, mas também ele percebia que existiam outras inovações que também podiam não ser tão radicais assim, que a gente chama hoje de incremental, mas que também permitiam aumentar muito a eficiência produtiva, a produtividade, né? Então, agora, ele vai perceber que a inovação, né, ela está na origem do capitalismo industrial, né? A Revolução Industrial Inglesa foi movida pela inovação, né? Mas quando ele está analisando a economia, como eu disse, lá na metade lá
do século passado, né, ele percebe que a inovação é um atributo, basicamente, dos países avançados capitalistas, né? Eles é que são os geradores da inovação, né? Eles que geram inovação. Então, lá está o motor do desenvolvimento, né? Estava também localizado nesses países mais avançados, né? Obviamente, de onde que provém a inovação, né? O próprio Schumpeter não dá muita, esclarece muito essa origem da inovação, né? E Furtado ele aponta alguns elementos no seu pensamento sobre a teoria, né, do desenvolvimento, de que a inovação, né, tem várias origens, mas basicamente a principal força que move a inovação é o avanço científico e tecnológico. Então, a ciência é fundamental, né? E também o fato do desenvolvimento da tecnologia. Então, ou seja, não basta ter ciência, você também tem que aplicar de forma novedosa o conhecimento científico, né, e novas tecnologias, né? E isso ele percebe claramente, né, que é um processo que se dá muito nesses países mais avançados, né, onde realmente se percebe que o crescimento só avança com inovação, né? Sem inovação não teria crescimento econômico, né? Então, o que seria o crescimento econômico? Não seria apenas digamos, a inovação, né? Haveria algo mais aí do que inovação. E aí ele volta um pouco aos clássicos, né? A Marx, né? E vai nos falar do fenômeno da acumulação de capital, né? Então, a teoria econômica, né, já separa muito, né, quando ela fala de inovação, ela separa a inovação da difusão, né? Ou seja, o surgimento de uma nova tecnologia, de um novo processo, isso ocorre, né, seria a inovação. Agora, a difusão seria a propagação desse processo, dessa nova tecnologia no sistema econômico. E justamente essa propagação ela está dada pela acumulação do capital. E esse conceito justamente provém dos economistas clássicos e está também em Marx, né? Então, para ele, né, você tem o que é o motor do desenvolvimento, né? Justamente é uma combinação, né, de inovação com acumulação, né? A acumulação, né, é o processo de difusão, né? Então, quando você propaga o progresso técnico dentro do sistema econômico, né? E aí é que você vai ter o grande impacto da inovação, que é o aumento da produtividade, né? Então, é o resultado desse processo, né? O aumento da produtividade, né? Então, como eu já dizia, né, o que é desenvolvimento, né? Principalmente uma combinação entre, digamos, por um lado, a inovação, por outro lado, a acumulação, né, que vai propagando a tecnologia dentro do sistema econômico, né? E produtivo, principalmente, né? Bom, agora, obviamente, a teoria de Furtado não para aí, né? Na sua interpretação sobre o desenvolvimento, ela vai mais longe, ela tenta ver um pouco o reflexo disso na circulação, ou seja, na renda, né? Como é que isso é apropriado pela sociedade, né? E resulta também em aumento do consumo, de bem-estar, né? E daí entra um outro aspecto nessa teoria, né, que é a questão da renda, né, e como é que a renda se distribui, né, no sistema econômico, né? E um ponto importante, então, para completar essa visão, quer dizer, ela não estaria completa
se a gente não olhasse o que está acontecendo do lado da renda, né? Como é que o aumento de produtividade vai se refletir no aumento da renda, né? E isso também está permeado pela sociedade, né? Isso é um processo que depende muito da sociedade. E o que ele observa? Né? Que, digamos, na formação das nações capitalistas desenvolvidas, você, na realidade, teve praticamente duas etapas nesse processo. Né? Uma etapa que os teóricos lá da escola da regulação chamariam de extensiva, né? Foi um período em que, digamos, a acumulação se desenvolveu nos países desenvolvidos, mas havia um excedente estrutural de mão de obra, certo? Então, esse aumento da produtividade concentrava a renda, né? Quem se apropriava da renda eram os capitalistas, né? E aí os capitalistas investiam esse excedente em novas aplicações, aumentava a acumulação. Né? Então, isso ele nota que foi uma espécie de período extensivo, só que o que aconteceu no final desse período? Aumentou muito a acumulação, né? E com isso você conseguiu chegar ao que seria, a gente chamaria de pleno emprego, ou seja, você teria esgotado, né, esse excedente estrutural de mão de obra, né? E, a partir desse momento, então, aumenta a pressão, né, da classe trabalhadora, né, já que se esgota esse excedente estrutural de mão de obra, para aumentar os salários. Então, o que Marx havia estudado é essa primeira etapa, né? E ele vai dizer que existe uma segunda etapa. E essa segunda etapa é quando você tem inovação, por um lado, e aumento da renda dos trabalhadores, por outro. Certo? Esse seria o verdadeiro fenômeno do desenvolvimento. Certo? E não o primeiro. O primeiro seria uma espécie preparatória, né? Onde você tinha marcadas desigualdades, né? E que vai levar Marx a dizer que o capitalismo estava condenado ao colapso. Né? A partir dessa segunda etapa, quando os trabalhadores começam a melhorar seus ingressos, e aumentar sua renda e pressionar para o aumento de salários e também de aumento do bem-estar, do estado de bem-estar social, né? Você vai ter um duplo fenômeno. Então, qual seria? De um lado, a inovação, que de alguma forma diversifica a oferta, né? Porque pensando no modelo schumpeteriano, inovação são novos produtos, são novos hábitos de consumo, etc. e tal, e pelo lado da procura, né, que seria a demanda, você também, dado o aumento da renda dos trabalhadores, da renda da sociedade, né, você também tem uma diversificação da demanda. Então, essa compatibilização entre essa diversificação da oferta com a diversificação da demanda, né, os trabalhadores incorporando novos bens, né, passando dos bens mais básicos, né, que eram inicialmente alimento, tecido, para, né, consumir uma variedade cada vez maior de bens de consumo, e depois bens de consumo duráveis, etc. Isso era o fenômeno do desenvolvimento, ou seja, a inovação chegando à classe trabalhadora e produzindo, né, esse aumento de bem-estar. Basicamente essa visão que está por trás da ideia de desenvolvimento, tal como ele vai caracterizá-la existindo nos países avançados capitalistas. Então, peço para passar para a próxima transparência, porque a gente vai falar do subdesenvolvimento, né? Então, que é esse o outro dimensão da teoria dele, né? Então, o que caracteriza o subdesenvolvimento, né? A característica do subdesenvolvimento é que você tem, na realidade, um excedente estrutural de mão de obra. Logicamente, não é só isso, né? Eu não vou aqui recapitular toda a teoria que ele elaborou sobre o subdesenvolvimento, mas a verdade é que esses países se inseriram na divisão internacional do trabalho, organizada pelas nações líderes capitalistas, como exportadores de matérias-primas, como eu defini. Então, essa transformação desse país, na realidade, ela foi induzida
pelo comércio internacional, não partiu da inovação. Né? A inovação estava ausente nesse país, né? Completamente. Né? E não esteve muito presente no seu período aí de etapa de subdesenvolvimento. Né? Então, eles basicamente inovam muito pouco, né? Essa é a característica. Agora, em termos de morfologia, né, do sistema econômico, o que se observa? Né? Que, na realidade, esses países têm uma baixíssima produtividade, né? Tem uma produtividade muito abaixo dos países desenvolvidos, né? Então, 5, 10, 20 vezes mais baixa do que o dos países subdesenvolvidos, né? E no mercado de fatores, né, como os economistas gostam de falar, né, você tinha, né, de um lado, um excedente de mão de obra, né, e, portanto, um subemprego do fator de produção-trabalho, né, e, por outro lado, você não tinha muita acumulação, você não tinha muito investimento, uma escassez do fator capital. Né? E essas características, o que é interessante na teoria do Celso Furtado, é que elas vão, né, inclusive da teoria cepalina, porque muito do pensamento dele, na realidade, está associado ao pensamento da CEPAL, lá na primeira etapa lá de criação da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, né, que foi criada em 49. Né? Então, esse pensamento, né, colocava que, na fase de industrialização, né, que já estavam vendo que a América Latina já tinha avançado no processo de industrialização, também se observava características muito parecidas, ou seja, sempre escassez de capital, né, e um subemprego, né, do fator trabalho. Então, você tinha esse excedente estrutural de mão de obra, essa característica, né, e uma economia, né, que continuava sendo uma economia muito dual, ou seja, caracterizada por desníveis importantes de produtividade interna, né, entre o setor moderno da economia, né, que a partir da industrialização passa a incorporar não só a atividade exportadora, mas também o setor industrial, né, e o restante da economia que chama de pré-capitalista, que vivia num nível de produtividade muito baixo. E o que ele vai observar nesses países que tinham já avançado no processo de industrialização é que eles não eram geradores de inovação. Então, mesmo porque não precisava. Aparentemente, a teoria econômica lá dizia que na época que não precisava, bastava eles importarem tecnologia. Então, assimilava-se a tecnologia dos países desenvolvidos. Né? E o que era importante nesse processo era a acumulação de capital, né? Ou seja, o investimento. Né? Então, se você tinha que acelerar o investimento para poder, né, de alguma forma, desenvolver esse país. Né? Só que ele vai observar que aí a tecnologia era um empecilho importante. Né? Porque, no fundo, a tecnologia não era uma tecnologia qualquer. Né? Na verdade, essa tecnologia que vinha dos países desenvolvidos, né, ela tinha certas características, né, que eram dadas pela própria trajetória dos países em desenvolvimento, na forma como eles se desenvolveram. Né? E como a gente mostrou lá na transparência passada, né, a partir dessa segunda fase de acumulação intensiva, como havia escassez de mão de obra, né, o desenvolvimento, as inovações foram orientadas numa trajetória de poupar mão de obra, né, e empregar mais capital. Né? Então, né, elas eram intensivas em capital, essas tecnologias. Né? Agora, o que dizia a teoria econômica da época? Não, mas isso não é problema, porque você, né, dependendo do preço relativo dos fatores de capital e trabalho, essa tecnologia vai se combinar, né, de outra forma. Né?
usando mais trabalho e menos capital nesses países em desenvolvimento. Só que eles vão dizer, a CEPAL vai dizer, que, na realidade, isso não acontecia, porque essa tecnologia estava meio que amarrada. Existia um fenômeno que eles chamam de rigidez tecnológica. Você não conseguia mudar essas combinações tão facilmente, né? E outro ponto importante dessa teoria que começa a surgir sobre o subdesenvolvimento, né, é que justamente essa tecnologia vinha para os países em desenvolvimento, principalmente a partir de uma certa etapa lá da industrialização mais intensiva nos países em desenvolvimento, por meio da transferência de tecnologia de empresas multinacionais. As empresas multinacionais eram, digamos, os vetores, né, dessa transformação, né, transferindo tecnologia. E daí a ideia que o subdesenvolvimento vai se acoplar, né, porque essas empresas multinacionais tinham uma estrutura rígida, hierárquica, desenvolviam suas tecnologias na matriz e transferiam para a filial, né, de que você tinha também, no bojo desse processo, um processo de dependência tecnológica. Então, os países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, ou em desenvolvimento, como eu estou dizendo aqui, eles vão passar a se industrializar, transferindo tecnologia dos países desenvolvidos por meio de empresas multinacionais, né? Elas vão ter um papel muito importante nesse país, né? E elas vão criar um novo vínculo que ele vai chamar de dependência tecnológica, certo? Então, por trás do subdesenvolvimento também vem a dependência tecnológica. E essa dependência tecnológica cria, né, o que a gente pode chamar de inadequação tecnológica, né? Então, inadequação por quê? Porque a tecnologia transferida era intensiva em capital, né, e tinha, digamos, uma grande rigidez que não permitia você utilizar de outra forma, né? E o que levava o quê? Que a tecnologia empregava pouca gente. Então, quando vem a industrialização aqui, você não tem o fenômeno que aconteceu nos países envolvidos, que foi a absorção desse excedente estrutural de mão de obra. Então, se mantinha o emprego no setor moderno da economia limitado e a maior parte da população ficava excluída, né? No início, era uma população que residia basicamente em meio rural, a agricultura era a principal atividade econômica, né? Então, posteriormente, né, com a industrialização, etc., você vai ter um processo de urbanização e esse excedente estrutural de mão de obra vai viver nas grandes cidades, né, na forma de subemprego, não, ou emprego informal, ou desemprego. Né? Então, essa é a característica. E isso implica no quê? No que quando aumenta a produtividade nesses países subdesenvolvidos, né, ela, por conta desse excedente estrutural de mão de obra, a renda tende a se concentrar, né, na classe alta, né, que detém os meios de produção, né, certo? Ou numa classe média ali, que também é um trabalho qualificado, né, que também se apropria aí de uma parte desse excedente, né? Só que o que acontece? Né? Essa concentração de renda, né, nunca foi considerado como sendo um obstáculo ao desenvolvimento pela teoria econômica tradicional. Pelo contrário, sempre considerou que era normal, né, ter concentração de renda, né? Só que a tese furtadiana, né, é de que a concentração de renda, e da CEPAL também, não resultava em maior acumulação, porque, né, a tese que vem lá dos clássicos é que quando você tem concentração de renda, você aumenta o excedente, portanto, o investimento, né? Então haveria maior acumulação, então a economia cresceria mais, mas isso não acontece, né? Por quê? Por que não acontece? Porque esse excedente que era apropriado pela classe alta, né, e a classe média, né, ele, no lugar de ser
direcionado para acumulação, né? Na realidade, acabava sendo um consumo imitativo, né? Então, essa classe ela queria reproduzir os modelos de consumo das classes dos países desenvolvidos, né? E onde a produtividade era, como eu já disse, 5, 10 vezes superior à nossa, né? E para poder reproduzir esse tipo de consumo, né, obviamente, se tinha que concentrar a renda. Então, havia uma dinâmica ali perversa, né, que a própria tecnologia que era transferida dos países desenvolvidos também levava à concentração de renda. E essa concentração de renda, né, também alimentava esse tipo de consumo imitativo, né? Então, havia um certo círculo vicioso, e isso se apoiava muito, né, a teoria do Celso Furtado também, numa dependência cultural. Então, você percebe que existe nesse enfoque uma relação entre o que é dependência tecnológica, né, que está ali na relação com as multinacionais, com a dependência cultural das próprias elites que reproduziam um comportamento mimético, né, e que buscavam reproduzir aquele padrão de consumo de países desenvolvidos, né, e não alocavam esse excedente para a acumulação, que seria a forma de resolver o problema do subdesenvolvimento. E aí eu vou para a última transparência, né, que chama Como Romper a Barreira do Subdesenvolvimento, né? É bom lembrar, né, que eu falei aqui de dois termos, né? Eu falei de subdesenvolvimento e de dependência, né? O Celso Furtado, né, ele tratou muito desses dois termos e tentou mostrar que eles não são exatamente sinônimos, né? Então, vou até esclarecer aqui, né, para vocês entenderem melhor. A ideia dele é que os países subdesenvolvidos, né, da forma como eles se inseriram na divisão internacional do trabalho, sempre foram dependentes, continuam sendo dependentes. Essa é a característica deles. Mas não necessariamente um país dependente é subdesenvolvido. O que significa isso? Que um país pode continuar dependendo das multinacionais, importar seus padrões de consumo, mas não ter um excedente estrutural de mão de obra e uma distribuição de renda tão desigual, né? Esse seria o caso que ele vai se inspirar muito na América Latina, da Argentina e do Uruguai. Esses dois países, né, não eram mais subdesenvolvidos, porque não tinha mais esse excedente estrutural de mão de obra, a população, né, o setor pré-capitalista já tinha sido praticamente completamente absorvido pelo setor moderno da economia, né? Mas, ao mesmo tempo, né, você tinha uma dependência tecnológica muito forte, né? E a gente pode até pensar que, né, o que aconteceu, né, nesse período todo que a gente vivenciou, é que a verdade é que, sendo dependente, você vai tendendo a se tornar subdesenvolvido outra vez, né? Um pouco o que vem acontecendo com a Argentina, com o aumento das desigualdades sociais na Argentina, é um fenômeno muito interessante, né? Então, para mostrar que, né, como é que se combinam esses dois conceitos. Então, para ele, né, obviamente, a questão principal era o subdesenvolvimento. Ele estava pensando na maior parte desses países, e principalmente no Brasil, e o que você deveria fazer para, digamos, romper esse círculo vicioso do subdesenvolvimento. Obviamente, você tem um tipo de ação que é mais social, um tipo de ação que é mais do lado econômico e uma ação que seria mais do lado da ciência, tecnologia e inovação, né? Então, vou falar dessas três, né? Em termos sociais, né, tratava-se de melhorar a distribuição de renda. Já que os mecanismos, né, naturais do mercado não iam permitir isso, né, você tinha que fazer isso de forma, digamos, por uma intervenção do Estado, né? Uma intervenção do Estado que faria reformas, né, no sentido de redistribuir a renda, né? Então, por exemplo, e a propriedade, né? Por isso que ele sempre foi um defensor da reforma agrária, né? Que para ele
essa estrutura desigual é uma herança institucional que vem lá do período, né, colonial, que perpassou, foi para a fase lá primária exportadora de matérias-primas, e depois também permaneceu na fase industrial, sempre uma concentração muito grande da propriedade, né? E isso era um obstáculo ao desenvolvimento, né? Então, precisava se modificar essa estrutura fundiária, que era um obstáculo, né? Também, para ele, era preciso, né, aí já atuando numa esfera mais econômica, né, mas também olhar para o salário mínimo, salário básico, que a gente chama, né, salário base da economia, né? Então, esse salário, esse piso, salário, era muito baixo, né? E cabia ao Estado, né, um pouco subi-lo, né, para que ele seguisse pelo menos o aumento da produtividade, a renda média do país, acompanhasse um pouco esse processo, né, e não se criasse um fosso crescente entre a renda média do país e o salário de base. Então, ele achava que tinha que ter uma intervenção aí forte, né? Ele, como eu já disse, a questão da poupança, desse excedente que existia, né? Então, a gente não podia ficar se desenvolvendo contando com a poupança externa, né? Hoje, todo mundo já sabe disso, né? Os países que conseguiram se desenvolver porque não recorreram à poupança externa, recorreram relativamente pouco, né? Por isso que conseguiram, né, o catch-up, né? Para ele tinha que se apoiar na poupança. E essa poupança já existia. O problema, como eu já disse, por questões de dependência cultural, ela não era canalizada para o investimento, cabia, né, canalizar a poupança para o investimento. Isso também exigia também a reforma do sistema financeiro, né? A gente sabe aqui no Brasil que o sistema financeiro não canaliza a poupança para o investimento, né? Então, esses problemas que permanecem institucionais até hoje, né? E também cabia ao Estado, né, intervir na economia, né, fazendo planejamento econômico, né? Então, você tinha que organizar a atividade econômica, né, e ver onde que estavam os gargalos, né? Inclusive, o problema do investimento que ele colocava na época era limitada a capacidade de exportação desse país, né? Esses países não conseguiam exportar e, portanto, não podiam importar muito bem de capital. Então, a não ser que eles tivessem uma produção interna, né, cabia a eles planejar também como que se gastavam as divisas, né, do país para que elas fossem usadas no sentido da acumulação, né? Então, essas são as ideias dele mais gerais, mas também ele percebia que havia um problema com a tecnologia. Como eu já disse, a tecnologia apresentava essa tecnologia transferida pelas multinacionais características que não eram desejáveis, havia um problema ali, né, que ele coloca na dependência tecnológica, né? E esses países teriam que, né, de alguma forma, reduzir essa dependência, né? Então, como eu cito aqui, né, essa frase que aqui está, né? A luta contra a dependência vem a ser um esforço para anular os efeitos do monopólio desse recurso. Qual era o recurso? A tecnologia, né? Detido pelos países centrais. Então, se a gente quer ser menos dependente, a gente tem que desenvolver tecnologia. Porque se a gente for depender da tecnologia proveniente dos países centrais, vamos ficar vulneráveis, frágeis e não iremos nos desenvolver, né? E isso, então, exigia, né, buscar uma maior autonomia tecnológica, né? Inclusive, ele vai dizer, né, isso já na fase final da vida dele, quando ele vai estudar o Japão e também depois a Coreia, Taiwan, ele vai dizer que esses países, né, conseguiram se desenvolver, etc., porque eles tinham autonomia tecnológica, eles conseguiram desenvolver, fazer um esforço importante, né, para ter autonomia tecnológica. Então, buscar maior autonomia, né, por meio de uma política de desenvolvimento. Agora, essa autonomia não ia ser, né, inovação, como faziam os países envolvidos, uma parte dela era assimilar o conhecimento, né? Então,
dominar bem o conhecimento que você está importando, né? Você tinha que adaptar esse conhecimento, essa tecnologia às condições locais, né? E também, quando não existisse, né, o desenvolvimento, a tecnologia necessária nos países desenvolvidos, buscar desenvolver novas técnicas, né? Aqui também, né? E isso, obviamente, só poderia ser feito, né, se a gente tivesse a nossa capacidade científica e tecnológica própria, né? Então, tínhamos que se investir, né, e ele vai falar sempre disso, que era muito importante investir em ciência e tecnologia para a gente poder ter essa autonomia, né, e não ficar, né, refém de importar tecnologia, porque importar tecnologia seria desembocaria no subdesenvolvimento. Enfim, com isso eu encerro aqui a minha apresentação e, enfim, espero ter trazido aqui alguns elementos da teoria aqui do Celso Furtado, né, que são muito importantes para a gente compreender o momento atual. Nós continuamos ainda, né, muito refém de importação de tecnologia, né, sem dúvida, né? As multinacionais continuam sendo determinantes no processo de transferência de tecnologia, né? E, sem dúvida, a gente precisa desenvolver tecnologias, adaptar a tecnologia para as nossas necessidades aqui locais, que, né, a gente vê em questões como vacina para, né, doenças aqui, né, como malária, etc. e tal, né? Você falar da Covid, né? Você precisa ter uma capacidade científica local, sem a qual você vai ficar na mão, né, de empresas multinacionais, de rede de abastecimento internacionais e, obviamente, pagando sempre muito mais caro e, portanto, a capacidade científica e tecnológica aqui é fundamental. E você não vai ter capacidade tecnológica sem uma boa base científica, né, nacional. Então, era importante investir, né, em ciência e tecnologia. Muito obrigado. Queremos agradecer muito a brilhante participação do professor André, que nos contemplou com parte do seu conhecimento, enriquecendo, então, o nosso entendimento sobre a importância de Celso Furtado para o Brasil, principalmente dentro da temática ciência e tecnologia. Existe vida inteligente na televisão. É você aí vendo a gente. Muito obrigado pela sua audiência. Fique aí, vamos fazer um intervalinho e já voltamos. Nós teremos agora uma sessão de perguntas em que cada um dos professores que participaram fará uma pergunta ao nosso convidado especial, que é o professor Dr. André Furtado. Então eu peço, professor Daniel, que você que ainda está na linha, por gentileza, faça a pergunta para o Dr. André, que ele está nos ouvindo e participando do nosso programa. Muito obrigado. Uma das dúvidas principais é justamente da energia solar. Uma coisa tão abundante, né? O sol é tão abundante no nosso país, em qualquer região, até aqui no sul do país, que ele é tão, não é tão claro, tão forte como é no norte. Como é que eu resolvo isso, afinal de contas? Essa questão da energia. Bom, essa questão de energia em si não é a minha especialidade, mas é a minha curiosidade. E eu queria colocar justamente uma dúvida aqui para o professor André Furtado e que ele pudesse me ajudar, já que é uma das especialidades dele justamente essa questão de energia em si, né? Não sei se essa questão de energia solar fotovoltaica, que é a minha dúvida, seria em si a especialidade dele, mas tenho certeza que alguma resposta, alguma questão, ele pode me ajudar bastante. Então aqui vai a minha dúvida, a minha pergunta para o professor André Furtado. Qual a sua opinião acerca da energia solar fotovoltaica no Brasil em relação aos incentivos, tanto econômicos quanto fiscais? E ainda tenho mais uma dúvida, dentro dessa questão ainda. E quais as possíveis estratégias para superar esses desafios e expandir o desenvolvimento dessa fonte de energia limpa no Brasil?
Então, agradeço a pergunta do professor Cavagnari, né, que é sobre energia fotovoltaica, é um tema que me é caro, né, e eu trabalho muito com inovação nesses setores, né, e, então, o que acontece, né? Inclusive, eu acabei de orientar uma tese de uma aluna colombiana que fez uma excelente tese sobre essa questão toda da energia fotovoltaica. Então, se vocês quiserem é, ter mais detalhes, eu posso, né, dar mais detalhes sobre essa tese que foi defendida no ano passado, acho. A energia fotovoltaica ela tem tido uma impressionante avanço, né, nos últimos tempos, né? Agora, o que provoca isso, né, novamente? Né? Onde está a inovação? Né? Bom, obviamente, principalmente nos países desenvolvidos, inicialmente, né, os líderes países líderes aí, temos Estados Unidos, Japão, Alemanha, né? Depois, né, o papel decisivo que teve a China, né? Certo? A China, né, fez que chama um catching up, né, na tecnologia fotovoltaica, né, impressionante, né? Conseguiu, né, dominar toda a cadeia produtiva, né, e a tecnologia também, passou a introduzir inovações mais de caráter incremental sobre o sistema, digamos, a tecnologia dominante, né, que é do silício cristalino, né? E em cima dela eles conseguiram baixar muito os custos de produção, se aproveitaram dos incentivos fiscais oferecidos pelos países desenvolvidos, né, que estavam interessados em, digamos, em ampliar esse mercado, né? E aí passaram a abastecer esses países, né? Quando os países desenvolvidos, apavorados pela competição chinesa, né, começaram a erguer barreiras, né, e tentar proteger a sua própria indústria fotovoltaica, né, porque eles, obviamente eles pensam no livre comércio quando é do interesse deles, né? Aí quando se trata de encarar um concorrente mais competitivo, evidentemente, muito discurso, ergueram duras barreiras à China, né? Obviamente, a China achou alguns meios, né? Passou a implantar fábricas na Malásia, etc. e tal, para chegar nos países desenvolvidos. Mas também, o que fez a China? A China passou a desenvolver o seu próprio mercado inteiro, né? E com isso deu, desculpa, mais espaço para a sua expansão, né? Então, a China hoje é o grande líder, né, produção, mercado da energia fotovoltaica, né? E, obviamente, nesse processo, a energia fotovoltaica se tornou competitiva praticamente com as fontes convencionais. É lógico que ela apresenta alguns problemas, né, como a intermitência, né, que exige combinação com outras fontes de geração, né? Obviamente, o Brasil, né, passou, né, a se aproveitar dessa situação, né, para tentar, né, internalizar, né, trazer energia. Não tem tido muito sucesso em atrair a fábrica, né? Então, basicamente, né, são todas importadas e montadas aqui no país, né? A cadeia produtiva está longe de estar instalada no Brasil, né? Mas a gente, né, monta e instala a energia fotovoltaica, né? Então, o que a gente pode dizer? Está funcionando a tríplice hélice aqui? Não, né? Retomando a segunda pergunta, né? Não, porque, no fundo, o nosso desenvolvimento científico-tecnológico ficou lá atrás, né? Não avançou muito, né? E o mercado se expandiu praticamente independentemente, né? Baseando-se em ou importação, né? Ou transferência de tecnologia, né? Então, você tem uma total dissociação, né? Evidentemente, bom, o país tem tentado, né? É lógico que isso é uma situação muito complexa e
difícil de você conseguir dominar essa tecnologia hoje, ela já está muito avançada, muito amadurecida, e o que o Brasil tem tentado um pouco foi investir em novas gerações, que é o que também fazem os países desenvolvidos. Então, né, células de filme fino e também essas células orgânicas, novos tipos, novos materiais, né, para tentar ver se uma nova geração tecnológica pode garantir um certo desenvolvimento para nós. Mas essa tecnologia do silício cristalino já está praticamente toda monopolizada aí pelos chineses. Dificilmente a gente vai conseguir algum espaço para fazer algum desenvolvimento maior. O que se fala hoje muito é do BOSS, né? Quer dizer, são os equipamentos complementares. Aí você tem né, alguns equipamentos que você fez algum desenvolvimento tecnológico no país, né? Inclusive com o projeto da ANEEL, né? Para desenvolver, né, esses equipamentos de conexão com a rede, etc., medidor, enfim. Mas é um desenvolvimento ainda bastante incipiente, né? E, portanto, caracteriza muito esse desacoplamento, né, que você tem entre a demanda, né, que está crescendo, e a nossa capacidade produtiva e científica e tecnológica, que está muito acanhada e não se desenvolveu muito. Então, eu acho que, infelizmente, é mais um setor que a gente perdeu espaço, embora é bom salientar que o Brasil estava lá no início, enfim, pelo menos na década de 80, havia uma empresa nacional que fazia tudo no país, né? Enfim, praticamente tudo, né? Que era a heliodinâmica, né? E esse aprendizado que se realizou se perdeu, né? Então, você não teve continuidade, você não conseguiu consolidar uma capacidade hoje que pudesse dar condições da gente estar mais, digamos, melhor aparelhado para aproveitar a onda da energia fotovoltaica. Professor André Furtado, muito obrigado pela sua resposta à pergunta do professor Daniel. Foi muito enriquecedora e nos ajudou a entender melhor essa questão da energia, principalmente das energias limpas, e especificamente a da energia fotovoltaica. Eu peço a gentileza que permaneça para ouvir a pergunta da professora Nádia Schmidt. Professora Nádia, por gentileza, pode encaminhar a pergunta para o professor André Furtado, que ele está em linha nos ouvindo. Doutor André, durante os programas apresentados foi discutida a contribuição do Dr. Celso em diversos aspectos do desenvolvimento do país. Na sua opinião, quais das políticas pensadas ou conduzidas por ele foi a mais relevante para o desenvolvimento do nosso país? Bom, agradeço muito a pergunta da professora Nádia e sobre quais foram as principais contribuições de Celso Furtado às políticas de desenvolvimento do país. É uma pergunta bastante complexa, Nádia, porque, na realidade, ele participou em vários momentos, em vários estágios, né, do que seria o desenvolvimento do país. Eu acho que ele teve, né, primeiro, sua atuação na CEPAL foi muito importante aqui para consolidar um núcleo de pensamento sobre planejamento econômico no Brasil e até para consolidar as contas nacionais no Brasil. Então, por exemplo, a gente não poderia pensar em política macroeconômica no país, né, e em planejamento, né, sem pensar em Celso Furtado, né, certo? Ele está ali por trás disso. Essa parte do planejamento vai continuar e, digamos, o principal, né, trabalho que ele fez nessa área foi o plano trienal, né, certo? Então, eu diria que foi decisivo. E, sem dúvida, depois do plano trienal, né, poucos documentos, planos têm a consistência, abrangência que tem o plano trienal. Ele pode não ter sido aprovado, né, mas foi um documento que ensinou ao país, né, como se faz planejamento, né, certo? É uma lição, né, sobre o que é planejamento econômico, né, e como se deve pensar o planejamento econômico. Então, eu diria que aí, né, nas contas nacionais, no que pensar a macroeconomia no país, quantificar o PIB, fazer planejamento econômico,
uma contribuição fundamental. A segunda eu colocaria, né, em termos de política de desenvolvimento, a questão regional, né? Porque, claramente, se bem ele tenha, né, no planejamento falado da importância que tem a indústria, a industrialização do país, né? Isso foi a grande contribuição também da CEPAL, né? Pode-se dizer. O problema estava em que, como eu já comentei aí na apresentação que eu fiz, que a indústria vinha acompanhada de desigualdade, né? E crescente desigualdade no país, né? E, portanto, ele vai perceber isso, que não bastava industrializar o país, né? Depois que ele escreveu a formação econômica, etc., fica muito claro, o país tinha conseguido alcançar a industrialização, mas, digamos, isso não era suficiente para resolver o problema da distribuição de renda, né? E a forma como ele vai enxergar essa questão da distribuição de renda é a questão regional, certo? Então, por quê? Porque o Brasil tinha lá uma região muito pobre, né? Que era a maior região pobre do hemisfério sul do mundo, né? Um bolsão enorme de pobreza, né? Então ele vai perceber, se eu quero resolver também esse problema, não só da industrialização, mas da desigualdade social, eu vou atacar o problema regional. E aí ele se centrou, né, na Sudene. E aí a gente pode dizer também que a sua contribuição para o desenvolvimento regional é absolutamente única e nunca foi superada desde então, porque nada se fez depois que seja mais significativo do que aquilo, né? Que foi a criação da Sudene. A Sudene foi uma forma de você juntar os estados do Nordeste. Eles nunca tinham atuado dessa forma, né? Antes atuavam separados. Você juntou a região toda para se pensar ela própria, ter um projeto próprio, né? Isso é uma coisa absolutamente... E dentro desse projeto de desenvolvimento do Nordeste, está centralmente a questão social. E essa questão social né, ele vai colocar a solução dela passa por reformas que, né, tem que mexer na estrutura lá, né, de dominação dessa região, né? Então, claramente, ali ele coloca, né, a importância do desenvolvimento regional, mas também a importância de mudanças, né, na estrutura social para poder resolver o problema regional, né? E eu diria que depois que ele voltou, né, porque infelizmente ele foi cassado e, né, praticamente expulso do país, né, quando ele retorna ao país, né, ele obviamente queria participar da política econômica, né, mas esse último livro publicado sobre meu pai, Diários Intermitentes, mostra bem isso. Ele foi marginalizado completamente do debate econômico. Ninguém interessava discutir nos termos que ele estava colocando a discussão da dívida externa, o que o país precisava fazer para se desenvolver. Ele foi completamente excluído. Mas aí, dado, né, primeiramente, a grande erudição do Celso Furtado, né, enorme nível cultural que ele tem, né, e o conhecimento da cultura e tudo que ele tinha já produzido sobre cultura, né, ele vai dar a sua última grande contribuição ao país, que vai ser justamente a passagem dele pelo Ministério da Cultura. Aí eu acho que ele também revoluciona, né, a forma de se pensar a cultura no Brasil, né? Porque era um ministério completamente marginalizado, aliás, não existia antes, estava dentro do Ministério da Educação, e ele vai dar uma identidade a esse ministério e vai conseguir, né, criar mecanismos de financiamento que viabilizassem essa política cultural, que inclusive é uma política participativa, né, que ele queria. Obviamente, muitas dessas ideias que ele teve não foram completamente aplicadas, mas eu acho que a contribuição dele vai mais do que da aplicação, né? Ela vai no sentido de transmitir uma mensagem que vai ficar nas futuras gerações que vão tentar dar continuidade a esse processo. Professor André Furtado, muito obrigado por sua resposta à pergunta da professora Nádia. Nos enriqueceu com mais conhecimentos. Estamos aproveitando aqui, explorando a sua sabedoria e temos mais perguntas. A próxima pergunta é do nosso convidado,
o secretário especial, superintendente de inovação do governo do estado do Paraná, Henrique Domakoski. Dentro desse contexto, né, essa lógica da união aí da tríplice hélice, de você poder transbordar o que é feito dentro da academia para a sociedade, é algo que muitos buscam, né, muitos tentam, porém poucos conseguem. Aonde você acha como você acha que governos aí, Brasil e mundo afora, poderiam fazer para a gente cada vez mais acelerar essa pauta e conseguir aí transpor essas barreiras e acelerar o processo de inovação, levando mais desenvolvimento, mais emprego para a sociedade? Então, agradeço novamente a pergunta do Henrique, muito pertinente, sobre o papel da tríplice hélice, né? Ou seja, da interação entre governo, universidade e empresas, né, no processo de inovação, né? Com certeza é um elemento central aí desse processo, né? Essa teoria também, de certa forma, já existia, né, aqui na América Latina com o Jorge Sabato, né? Também ele falou do tal triângulo de Sabato, né? Que precisava ser, né, melhor fechado, né? E acho que sim, que isso é um elemento fundamental, porque o que acontece nesses países em desenvolvimento, né, é que, na realidade, você não consegue, né, conectar o sistema científico da universidade, né, com o aparelho produtivo, né? Há uma certa desconexão, né? E isso se deve muito ao tipo de desenvolvimento adotado por esse país, né? Então, eu vou me referir, por exemplo, à teoria lá do Herrera, né? que foi o Amilcar Herrera, que foi o fundador aqui do Departamento de Política Científica e Tecnológica, né? Que já chamava atenção disso, né? Que você tem uma capacidade científica e tecnológica que não é muito aproveitada aqui na América Latina, né? Muitas vezes porque não existe os canais e, digamos, uma demanda muito clara, muito explícita por parte do setor produtivo do que poderia ser essa demanda. Então, aí, né, caberia ao Estado, né, um pouco tentar preencher esse vazio, né? Que foi a tese lá do Sábato, né? E eu acho que isso, digamos, foi tentado já bastante, né? A gente teve, durante os 20 anos anteriores, lá até, várias políticas que buscaram, digamos, criar esse elo entre a universidade e o setor produtivo, né? A gente pode dizer que conseguiu alguns resultados, mas isso não foi suficiente para impulsionar a inovação tecnológica, principalmente nas empresas, né? Da maneira que se pretendia que fosse logrado. É lógico que a gente sempre vai ter exemplos, casos isolados de empresas que têm uma capacidade importante de inovação. A gente pode se referir, por exemplo, à Petrobras, né, que é uma empresa muito inovadora, a Embraer, né, aqui em Campinas, no setor farmacêutico, temos a Cristália, por exemplo, que é uma empresa que faz pesquisa e desenvolvimento para desenvolver novos medicamentos. Enfim, existe isso, e essas empresas, muitas vezes, né, têm usado, digamos, auxílios feitos pelo governo para buscar estreitar suas relações com as universidades. Isso tem permitido a elas avançar na sua capacidade de inovação. Mas isso são casos bastante isolados, né? O que precisa ser feito a mais, né? Eu diria que, como já dizia um pouco o Herrera, né, a política de ciência e tecnologia, ela não vai resolver por si própria esse problema, não. Quer dizer, é um problema mais geral da dinâmica econômica. Então,
por exemplo, o que aconteceu muito na América Latina, lá que o Jorge Katz fala, né? Que o micro não caminhou junto com o macro. O que aconteceu com o macro, né? A gente teve uma política macroeconômica, né? Que, aliás, o Celso Furtado criticava muito, né? Enquanto ele estava vivo, né? Que era uma política de controle inflacionário, né? E muitas vezes de astronômicos, né? Para você tentar controlar, atrair o capital, fechar as contas, etc. Né? E isso tem acarretado o quê? Né? O que o Bresser Pereira já comentou, quer dizer, uma valorização do câmbio, né? E uma desincentivo à indústria, né? Então, a gente vive aí no Brasil há um período de uns 30 anos, uma desindustrialização progressiva, né? Por quê? Porque esse setor manufatureiro, né, foi, digamos, perdendo espaço no PIB nacional, né? E isso, obviamente, compromete muito a nossa vontade de ser inovativo, né? Então, a política macroeconômica desincentivou, digamos, pela valorização do câmbio, por exemplo, a indústria, né? E hoje, diria que a gente está colhendo os frutos dessa situação, certo? Porque de 2015 para cá, que o país vive uma crise profunda, talvez a pior que esteja vivendo, né? Que aconteceu, né? Na realidade, mesmo que o câmbio se desvalorize, a indústria já não reage mais. Então, aparentemente, dá a entender que ela está meio sofrendo um processo de involução, né? Que já não tem mais como, né, você reverter esse processo tão facilmente, né? A dependência aumentou muito de insumos importados, dependência tecnológica também, e com isso, obviamente, a gente não vai conseguir avançar muito no sentido de aumentar essa relação entre inovação, né, sistema científico e tecnológico e empresas, né? Então, eu diria que precisa ser feito combinar, né, a política mais científica e tecnológica com uma política mais macro, né, que seja de promoção do desenvolvimento econômico do país, né? Essa política de hoje é uma política de autodestruição, ela não leva a nada, né? Ela simplesmente está conduzindo o país a uma regressão cada vez maior, né? E não tem perspectiva nenhuma de crescimento. Aí eu entendo que a inovação nesse esquema não vai funcionar direito. Professor André Furtado, muito obrigado por sua resposta mais uma vez, a sua gentileza, a sua paciência conosco e principalmente por agraciar o nosso público com os seus conhecimentos. Nós temos ainda uma última pergunta, mas antes disso eu gostaria de explicar que na TV existe vida inteligente. Você aí vendo a gente. A todos que têm nos acompanhado, eu quero agradecer muito, e em especial aos nossos convidados, e particularmente ao professor André Furtado, que é o nosso convidado especial desse programa, que abrilhantou essa última edição com uma magnífica apresentação no primeiro bloco e está nos agraciando aqui, respondendo de forma tão paciente e tão zelosa e com tanto conhecimento, com tanta propriedade, as temáticas que estão sendo colocadas em questão pelos outros convidados. Nós escolhemos aqui entre o nosso público que encaminhou uma série de questões e perguntas e comentários através das redes sociais, escolhemos então uma última pergunta que na verdade é um pedido de reflexão a respeito da capacidade criativa do brasileiro. Se isto é ou não é um ativo que deve ser valorizado e como isso pode contribuir para o desenvolvimento, uma vez que Celso Furtado já afirmava essa questão, essa característica, né, esse atributo do povo brasileiro. Então, eu queria agradecer a pergunta da professora Gina Paladino sobre a importância da criatividade para o desenvolvimento. Se trata, o Celso Furtado desenvolveu as ideias numa obra que ele escreveu no fim dos anos 70, chamada Criatividade e Dependência, né, onde ele vai dar um espaço muito maior à discussão do que é essa criatividade, né? É muito interessante esse trabalho, porque, na realidade, a gente percebe que
a gente olha para a criatividade, aí economistas da tecnologia, né, muito pelo lado da inovação, né? Então, como a gente falou lá no início, é a teoria schumpeteriana sobre a inovação, né? E efetivamente, para Celso Furtado, a criatividade é um conceito muito mais amplo do que a inovação, certo? E ele vai dizer que uma característica da sociedade industrial, né, foi que a criatividade foi toda canalizada para, né, uma parte fundamental da criatividade científica, né, foi canalizada para a inovação tecnológica. Então, a gente acabou, né, instrumentalizando a criatividade humana, né, cada vez mais, né, em função do desenvolvimento material, certo? E isso, de certa forma, restringiu muito o escopo do que é a criatividade humana, né? Então, de certa forma, ele ali reproduz um pouco uma análise, né, de uma certa alienação, né, do homem moderno, né, que, né, fascinado pelos, né, conquistas da tecnologia, né, ficou muito, se ateve só a isso, né, e não percebeu que a criatividade humana é uma coisa muito mais ampla, né? Então, por exemplo, a ciência, né, ela não busca só a tecnologia, né? Na realidade, ele já percebia isso, quer dizer, a ciência é algo muito mais amplo, né? É uma busca humana muito mais antiga, né? E que tem um valor profundo, né, de entender a natureza, né? Então, essa instrumentalização que a gente faz sem dúvida, reducionista, né? E que a gente precisa buscar outras formas de criatividade, a gente precisa valorizar essas outras formas de criatividade. E eu acho que isso tem a ver muito com também os países em desenvolvimento, né? Então, o que a gente estava falando dos países em desenvolvimento? Os países em desenvolvimento, nós aqui já ficamos truncados até da inovação tecnológica, né? A gente, né, como sistema econômico, nos pautamos um pouco pela reprodução. E isso também se reflete na nossa dependência cultural, certo? Porque, no fundo, as nossas elites, que são as que detêm maior conhecimento e que deveriam, né, orientar a nossa sociedade, elas estão presa da armadilha da dependência cultural, né? Então, elas ficam lá, né, copiando permanentemente, né? E o que ele chama a atenção é para a necessidade de você também, nesses países em desenvolvimento, recolocar a questão da criatividade. A gente não pode ficar achando que vai esperar que a gente se torne algum dia desenvolvido, que parece cada vez mais remota essa possibilidade, para aí realmente liberar nossas forças criativas da inovação, etc. Pelo contrário, a gente tem que buscar ser criativo hoje, né? Tanto explorando, como eu já comentei aí na apresentação, a criatividade mais científica e tecnológica, né? Mas também a criatividade cultural. E aí ele chama a atenção, né, que essa dependência cultural, né, muitas vezes nesses países em desenvolvimento, é uma espécie de alienação cultural. Ou seja, as elites acabam não valorizando o enorme potencial cultural que existe nesse país, né? que é absolutamente enorme, né? E isso precisa ser mais valorizado, porque aí está, sim, uma fonte de riqueza que a gente não explora, né? E eu diria, né, transcendendo essa questão cultural, né, hoje a gente tem que pensar também na questão da biodiversidade. Eu diria que também é outro tipo de riqueza que a gente detém aqui e que não valoriza, né, e que o pior, que a gente está destruindo, né, por conta de um modelo de desenvolvimento completamente equivocado, né, predatório, autodestruidor, etc. Então, também aí é uma questão de criatividade, né, porque você valorizar a sua biodiversidade vai exigir muita inovação, mas também valorizar, digamos, o manancial de conhecimento tradicional que existe nas populações ali, né, locais, que não é valorizado pela nossa sociedade. Então, você percebe
como é que a gente está preso nessa armadilha da dependência. E como é importante, o antídoto para a dependência é a criatividade, nos diversos planos. Né? Agradecemos, então, por esta brilhante exposição que o professor André Furtado fez a respeito da questão que nós propusemos a partir da provocação do nosso público. E queremos aqui fazer vários agradecimentos, né? Não há palavras para enumerar o nosso sentimento, para definir o nosso sentimento de gratidão para várias instituições e pessoas que contribuíram de maneira voluntária para que este programa, esta série de programas fosse ao ar. Então eu começo agradecendo ao Grupo Uninter, o Centro Universitário Internacional Uninter, que apoia esse projeto de televisão voltado à educação e qualidade de conteúdos. Agradeço principalmente ao complexo de TVs aqui formado pela TV Profissão, a IES TV e a RMC TV, que divulgam esse programa através da sua grade para todo o país, e aos convidados que aceitaram o desafio de expormos aqui o pensamento de Celso Furtado, que certamente foi um dos maiores pensadores de economia no mundo e que separou tão bem a questão da ideia de crescimento da ideia de desenvolvimento, que diagnosticou os problemas do Brasil e ofereceu soluções para que nós construíssemos um país melhor. É compromisso nosso e compromisso de transmitirmos isso para as novas gerações, as possibilidades reais de formarmos uma sociedade e um país muito mais próspero e melhor para todos nós. Eu quero agradecer muito, em especial ao professor André Furtado, por ter vindo aqui compartilhar conosco o legado que herdou deste grande economista que nós homenageamos com esta série pelo seu centenário. Muito obrigado, professor Furtado. Esperamos ter a oportunidade de nos encontrarmos em outras produções futuramente. Muito obrigado a todos e eu deixo aquele recado que vocês certamente já sabem qual é. Na TV existe vida inteligente. É você aí vendo a gente. Até a próxima. Realização Centro Universitário Internacional Uninter, curso de Gestão Financeira em parceria com a TV Profissão, IES TV e RMC TV. Vem aí a 24ª edição do Encontro de Economistas da Região Sul. Economistas de referência nacional e regional estarão reunidos no Enesul, nos dias 27 e 28 de agosto, por meio de plataforma online. O encontro reunirá profissionais e estudantes do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Faça sua inscrição pelo site www.simpla.com.br até o dia 26 de agosto. Serão debatidos temas atuais da política econômica. Promovido pelo Corecon, o Enesul terá como tema principal o papel do Estado no desenvolvimento regional. Participe! Mais dois, meu chapa! Opa, é pra já. Mais um sem queijo aí, meu chapa. Ah, beleza. E aí, tá pronto? Tá pronto. Valeu, meu chapa. Valeu. Tá muito complicado pra mim. Calma, pega o multímetro, vamos de novo. Pessoal, olha quem tá aqui. E aí, time? Parabéns, meu engenheiro. Obrigado. Graduação e pós-graduação à distância Uninter, ao seu lado para transformar a sua história.